Bom dia, queridas e amadas irmãs. Hoje eu estou gravando aqui da praia, né? Nós estamos passando uns dias aqui, aproveitando para comemorar o aniversário da Heloísa, que hoje completa 6 anos. E hoje ainda é domingo, o dia está chuvoso, né? Mas chuva é bênção de Deus. Que o Senhor leve essa chuva lá para o Pantanal, para a Amazônia, que possamos salvar as nossas matas, né? Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a vida saudável e frutífera. E o texto base é Gálatas 5:22, que diz que o fruto do Espírito é o amor. E se vivemos pelo amor, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pois tudo o que colhemos foi fruto de uma semeadura. Isso está lá em Gálatas 6:7, né? Que nós já lemos algumas vezes. Então, esse texto é para não ficar esquecido, é para a gente estar trazendo a memória a todo momento, porque é uma luta constante produzir os frutos do Espírito, né? E nós sabemos que o homem, da sua natureza humana, o homem natural, ele pode ser tentado a produzir frutos da carne, frutos da natureza humana. Mas nós devemos lutar para podermos produzir os frutos do Espírito que vem de Deus. Mas o fruto do Espírito que vem de Deus precisa que nós tenhamos fé e conversão, um coração convertido a Deus, né? E assim poderemos, com o auxílio do Espírito Santo, produzir esses frutos. Hoje vamos falar da colheita abundante da vida daquele que planta, ou da vida de quem planta bondade, né? Bondade. Então, o pastor começa citando uma fala de Beethoven, que foi um músico, né? Alemão, cristão, né? Que dizia assim: não existe verdadeira inteligência sem bondade. Quer dizer, além de conhecimento normal que nós precisamos ter também sabedoria e, com isso, inteligência emocional saudável. E não perder na frente o que nós já ganhamos atrás. Então, muitas coisas que nós já conseguimos, muitas amizades que nós já fizemos, muitas atitudes boas que nós tivemos, nós podemos perder por uma atitude ruim, pensada, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, de estar sempre apegado ao nosso Senhor Jesus Cristo para podermos produzir bons frutos. A palavra bondade vem do ágape, amor de Deus, lembra? Aquele amor sacrificial que independe da circunstância, né? Significa inerentemente alguma coisa bom, do bem, né? Quem tem Jesus renasce com amor e bondade de Deus. Renasce uma pessoa de bom caráter. Uma pessoa que tem que ser bonita por dentro e por fora, né? Ele cita ainda Santo Agostinho, que diz assim: não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. As intenções aqui valem. Precisamos ter intenções boas, né? Nós precisamos não só fazer coisas boas, mas temos uma mente voltada para o bem. O cristão é bom porque o Espírito Santo age e produz os frutos, né? Nós temos essa essência de ser bom quando nós temos Cristo no nosso coração. Em Mateus 25, versículo 21, no comecinho só do versículo, quando ele está falando para os trabalhadores lá da vinha, ele disse assim para o empregado: muito bem empregado, bom e fiel. Então, Deus espera realmente que a gente seja bom e fiel. Jesus é bom porque Jesus é Deus. A bondade não pode ser somente temporal, mas tem que ser eterna, tem que nos levar para a vida eterna. Então, hoje eu acordei bem, tá dando tudo bem para mim, tudo certo, aí eu sou bom. Mas se não está, eu já tendo a perder a bondade. Então, é essa bondade
que nós não podemos ter, nós precisamos ter uma bondade eterna e não só temporal, né? O homem do bem ou o homem bom não pode produzir o que essencialmente é bom, porque ele precisa de Jesus para ter vida eterna. Para ter essa essência da bondade, ele precisa de Jesus. Em Efésios 2:10 diz assim: pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Não somos só salvos pelas nossas obras, mas produzimos obras porque somos salvos. Isso tem que ser um estilo de vida, bondade tem que ser um estilo de vida também. Deus nos fez para sermos bons. Um cristão que pratica o mal, ele logo em seguida ele sente um mal-estar muito grande, ele fica triste, né? Por quê? Porque a bondade daqueles que têm Jesus no coração está no DNA dele, está no DNA do cristão. E isso não pode fazer parte da nossa vida. Então isso nos entristece, nos faz arrepender, nos faz pedir perdão, nos faz voltar atrás e caminhar pelo caminho correto. Então o homem em si não pode produzir bondade, aquela bondade essencial, né? De essência. Porque nós vemos que o homem ele tem a tendência para crimes, guerras, violência, opressão. O homem sozinho ele tem essa tendência, né? Paulo até fala lá em Romanos 7,15, eu não entendo o que eu faço, pois não faço aquilo que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Então, em outras traduções, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Se nós não estivermos firmes ali com Deus e o Espírito Santo presente na nossa vida, é essa a nossa tendência, é essa a realidade do ser humano, né? Todos nós devemos rejeitar esse padrão e pedir para que o Espírito Santo nos encha da sua bondade, para que possamos praticá-lo. Em Filipenses 2:13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Precisamos mesmo estar ciente disso, né? De que a vontade de Deus é que a gente seja bom em todo momento, tanto no nosso pensamento como nas nossas ações. Precisamos ser um presente de bondade para o mundo. O cristão precisa ser um presente de bondade para o mundo. E aí ele vai nos lembrar de 5 chaves para que a gente possa aprender a fazer o bem, ou possa estar assim com a tendência de sempre estar fazendo o bem, né? Porque uma vida cheia do Espírito Santo de Deus nos afasta do pecado, daquilo que não é correto, daquilo que não é de Deus, né? Então, a primeira coisa que ele diz é: estude a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Estude a palavra de Deus. Encha a mente com a palavra de Deus. Não que a gente não tenha que ler outras coisas, não tenha que estudar, não tenha que conhecer outras coisas, literaturas. Tem muitas pessoas boas que escrevem coisas boas, mas a palavra de Deus é essencial. É nela que nós precisamos nos apegar. É nela, com ela que precisamos encher a nossa mente. A segunda chave para nós produzirmos o bem é proteger a nossa mente. Cuidado com o que entra na nossa mente, cuidado com as tentações, cuidado com o que a gente vê, né? Que a gente vai colocando, que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, né?
Em Mateus 6,26 diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Então, se nossos olhos trouxer para dentro de nós coisas boas, todo o nosso corpo vai ser bom, né? Então, nossa cabeça precisa ser um estúdio de Deus e não oficina do diabo. Interessante isso, né? Precisamos proteger a mente porque nós não esquecemos as coisas que acontecem. Elas voltam sempre à nossa mente. Então, se fizermos alguma coisa que não agrada a Deus, algum ato que feriu o nosso próximo, a nossa mente vai trazer a nossa memória. E aí isso vai ficar nos ferindo, nos magoando. Então, precisamos proteger a nossa mente. Terceiro, desenvolva convicções profundas. Opinião é diferente de convicção. Opinião é algo que você defende, que a gente discute. Convicção é o que defende você, é o que você é. Por ela você sofre e até, se necessário, morre. São os valores da palavra de Deus. Esses daí a gente não pode abrir mão, devem ser a nossa convicção. Quarto, crie coragem para ser diferente. Em 3 João 1,11, terceira carta de João, né? 1,11 diz assim, ele está escrevendo para Caio. Caio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal nunca viu a Deus. Então, crie coragem para ser diferente, para fazer o que é certo. Às vezes, muitas vezes, principalmente jovens, né, tem muita dificuldade de mostrar a sua convicção perante outras pessoas. Quando todo mundo está fazendo uma coisa errada, ele fica meio inseguro se deve fazer o certo. Mas nós precisamos passar para os nossos filhos, nossos netos, nossos queridos, que fazer o bem é a vontade de Deus e é importante realmente que a gente tenha coragem de ser diferente, mesmo diante de coisas erradas e ruins, né? Permaneça junto com sua igreja, a quinta chave. Permaneça junto da sua igreja. Em Hebreus 10:25, Paulo diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Naquela época, eles achavam que os dias estava chegando, o fim do tempo estava chegando, né? O dia que encontraríamos com Jesus, iríamos para o céu. Hoje em dia, nós estamos passando por tanta coisa, tanta tristeza, né? Vem na nossa floresta desaparecer, os animais morrerem, a economia indo mal, o desemprego, a pandemia. Meu Deus, isso não pode fazer para que a gente abandone a nossa igreja, a nossa fé, essencialmente a nossa fé, mas é na igreja que onde a gente congrega, onde a gente encontra os nossos queridos, nós compartilhamos as nossas ansiedades, recebemos a palavra de Deus, é que vai nos fortalecer para o dia a dia. Normalmente, a igreja verdadeira não ensina nada de errado. Por isso é muito importante estar na igreja. Não abandone a igreja. Nós precisamos da igreja, pois ela é uma família a pertencer. Precisamos pertencer a essa família, né? Não se recolha às suas crises, não passe as suas crises sozinho. Se junte com aqueles que pensam da mesma maneira. E assim você vai poder ser aconselhado e consolado, né? Em Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo que faremos a colheita. Fazer o bem não é fácil. Mas é importante que a gente troque o mal pelo bem, principalmente nas nossas redes sociais. Muito carinho, muito amor, muita bondade, verdade com amor. Porque nós já vimos que uma verdade falada de forma dura não é agradável a Deus, né? Então,
essa semana façamos atos de bondade, né? Algumas dicas que ele dá, né? Como sempre, né? Não fale mal das pessoas. A isso a gente tem uma tendência que a gente precisa vigiar e orar, porque de vez em quando a gente está falando de alguma coisa de alguém. Não julgue as pessoas, nós não sabemos os motivos, não sabemos a causa. Não julgue as pessoas. E resista ao seu inimigo, que é o diabo, né? Que quer colocar nas nossas mentes coisas que não agradam a Deus. E aí ele termina com 2 textos muito importantes da palavra de Deus que nos ensina, que Paulo nos ensina, que diz em Tiago 4:7, portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vós, ou de vocês, né, na nossa linguagem. Em Romanos 12:21 diz, não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. O mal tá aí, de vez em quando, ainda comentando essa semana com as minhas filhas, tem hora que a gente pensa que tem mais gente ruim do que gente boa nesse mundo. Porque a gente não entende algumas posições, algumas coisas, e isso entristece muito, mas isso não é verdade. Se a gente se apegar mesmo à palavra de Deus e obedecer os mandamentos, nós vamos conseguir vencer o mal. E vamos vencer esse mal fazendo o bem. Que Deus nos ajude e nos guarde a praticar a sua palavra. Vamos orar? Senhor Jesus, nesses tempos tão difíceis, Senhor, nos ajuda. Que o Espírito Santo de Deus possa estar junto conosco nas nossas mentes, no nosso coração, a fim de que possamos praticar o bem, sermos bons, Senhor, bons com aqueles que nos cercam, bons com os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, bons com os irmãos, Senhor Jesus, e bons com as pessoas do mundo, para que elas possam te conhecer em espírito e em verdade. Guarda a nossa mente, o nosso coração. Guarda, Senhor Jesus, o nosso país e usa-nos, Senhor, a fim de que possamos vencer o mal praticando o bem. Que o Senhor Jesus possa guardar a todas as nossas mulheres, os nossos PGs, as suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo bem grande para vocês e uma semana abençoada.